Às vezes, uma coisinha que falava, a gente se associava, né? Rapidinho, com alguma pessoa e tal. Tipo, a Dai, eu conversei muito com a Dai nas cabines. Eu adorava o sorriso dela. Eu adorava a vibe da nossa energia e tal, da conversando, né? Que é uma energia lá em cima. Então, às vezes, você se associava muito com uma pessoa alto astral e a outra já era menos alto astral. Então, na hora de fazer o ranking, falar, pô, mas eu gosto mais do astral daquela do que dessa. Mas vocês sabiam discernir, tipo, essa pessoa seria amiga dela. Gostei dela por amizade. Então, aí esse, pelo menos pra mim, esse eram os fiozinhos que, sabe, os fiozinhos de cabelo que faziam a separação. Era entendeu? muito tênue. Porque eu ficava assim, aqui de fato eu acho que é amizade. O tremelique, a baianinha lá deu e tal, entendeu? E de certa forma era assim. Lógico que depois a gente começou a conversar por horas, aí o negócio ficou bem diferente mesmo. Aí você já começa a ter saudade de uma voz, você já se pega de fato apaixonado. Sim. E aí o contexto muda. Mas no comecinho, eu tava lá extremamente racional, entendeu? Vocês foram os dois, assim, derrubados emocionalmente pela paixão? Assim, ou foi uma coisa... Cara, já eu me permiti, mas assim... Acho que foi um propósito meu de... Pra você foi mais construção. Foi uma desconstrução e uma construção. Desconstruir qualquer crença, qualquer preocupação, qualquer... Primeiro eu fui me permitindo. Eu senti que eu fui me permitindo, deixa eu conhecer, deixa eu sentir. E aí depois eu senti que eu fui construindo com ele algo. Tanto que eu voltava à noite e ficava pensando, putz, não perguntei isso. Será que amanhã eu vou conseguir falar com ele? Será? Porque às vezes a gente também nem sabia, né? Eu não sabia onde eu estava na lista dele. Então eu tinha que confiar até no que ele falava. Mas assim... foi mais de uma construção. Porque você mesmo. podia querer pra caramba, mas não tá nas preferências dele e o Exatamente. encontro não acontecer mais. Exatamente. É que, na verdade, ela sabia que ela estava no top ali, mas a gente não sabia qual a dinâmica de um dia para o outro que podia mudar. Exatamente. Né? E assim como eu também achava. Eu ficava com medo, às vezes, tipo assim... Bom, você sabe disso. Teve dia que a Carolina era a primeira. Então eu ficava com medo de, meu Deus, será que se eu botar a primeira já vai ser decisivo agora? Já não vou falar com a segunda mais? E se cortarem entendeu? isso. Então, aí eu tinha esse medinho, né? Mas é que eu ainda não tô 100% decidido. Não dá pra colocar duas no top 1, né? Da top 1 barra. Sim. Mas E, inclusive, disso, eu não sei se aconteceu fora de lá. Você foi muito cobrado por isso? Te encheram muito o saco por isso ou não? Ou todo mundo enxergou de fato o que aconteceu, assim? Por ter ficado Da em dúvida, situação certo? que rolou, chata ali e tal. Eu acho que todo mundo Todo mundo entendeu. entendeu. Sim. A gente, principalmente, assim, que estava lá, todo mundo entendeu muito melhor ainda, né? Porque teve ainda bem mais coisas ali por trás, que só foi ao ar aquilo ali e tal. Mas, no geral, o público entendeu. Sim. Né? Na verdade, assim, aquilo que aconteceu comigo aconteceu com muito mais gente. né? Comigo também. Exato. Eu tava numa... O Alexis e o Gustavo. Era o top 3. Era o Alexis, o Ulisses e o Gustavo. Eu não lembro. Agora eu não lembro direito quem era. Mas, assim... a conversa fluiu com mais de uma pessoa. Claro, Porque eram pessoas claro. interessantes Pra e isso. ok. Eu tava ali pra isso, exatamente. A Exatamente. gente tava ali pra isso. Mas, assim, como público, com quem eu converso, todo mundo entendeu a mesma coisa, assim. Tipo, tava todo mundo na mesma página. Isso que você disse, acho que todo mundo viu o que aconteceu. Então, eu não conversei com ninguém que falou, mas eu acho... Não teve. Ninguém com quem eu conversei. Acho que isso que você falou é uma verdade. Todo mundo conseguiu ver que você conversou, explicou e foi ok. E foi isso, claro, sabe? né? Foi Mostrou claro. que realmente ele foi sincero. Foi transparente. Não, até foi. porque, e aí eu vou dizer uma coisa que eu tava dizendo aqui antes de vocês chegarem, que eu falei pra Yas. Você fez uma coisa que nem precisava ter feito. Ninguém tava fazendo Em termos isso. práticos, você nem precisava ter feito isso. Porque assim, quantos dias você conhecia essa pessoa pra dar uma satisfação de vida? Mas isso é dele, Sim, sabia? é por isso Ele que eu tô uma pessoa que ele falando. se preocupa demais. Na verdade, Então, ele já ganhou pontos com o público aí. Então assim, na verdade, na minha visão, e aí pode não combinar com outras pessoas que estivessem vendo, mas pra mim, você fez até mais do que deveria. Do que seria o cobrável de uma pessoa que conversou 3 dias, sabe? Num jogo. No geral, eu sou um cara que a vida inteira eu falei, não vou fazer com outro que eu não gostaria que fizessem comigo. Eu gostaria que a pessoa tivesse
Esse cuidado, Esse cuidado, claro. né? Vou chamar de responsabilidade afetiva, uma vez que estávamos ali em prol de uma Tá certo. coisa afetiva. Sim. Então, eu fui lá para conversar com ela e explicar que, momentos antes, eu tinha resolvido tudo, definido com a Luana. E eu achava que eu tinha que voltar lá e não sei nem se bem uma satisfação, mas explicar, contar e tal. Afinal de contas, a ideia era que todo mundo ali saísse de lá amigo, etc. Mas, né? assim, ó, fazendo um paralelo bem simples, porque a imensa maioria das pessoas não viveu o que vocês viveram, mas de uma maneira que outras pessoas que vivem outras situações possam entender, com quantas pessoas as pessoas já conversaram, tipo, no Tinder por 5 dias seguidos e depois deleta e nunca mais fala? Então, mas... Você não volta pra explicar, fala, olha, eu estou te tirando, tá? Mas sabe qual é a diferença? É que nesse experimento, outras áreas da sua vida não tá inclusa. Trabalho, lazer, social, só tá o amoroso. Então, imagina que você tá imerso completamente, excluído da realidade. Ali dentro é uma fantasia, queira ou não. Então, Você tirou tudo pedaço de muito você intenso. e colocou ali. Você não tem acesso a nada. Você volta, a única coisa que você viveu é o que tá ali. O tempo inteiro martelando. Você sonha, você acorda, tá pensando nisso o tempo todo. As Que horas é a conversas com os outros gravação? participantes, é tudo sobre isso, né? O tempo Tudo todo. somente sobre isso. Então, obviamente, assim, pessoas que talvez sejam mais intensas, vai viver isso de forma mais intensa, porque o experimento em si já é muito intenso. Sim. Então, Mas- eu senti essa preocupação dele por conta disso, porque ele sentiu que lá tudo era muito intenso e que provavelmente estaria doendo muito nela. Na outra e pessoa. tal. Mas você também foi muito madura. Eu falei dele, mas você também, no momento em que rola ali aquela afronta, vamos chamar assim, que, né? Afronta parece que a pessoa chegou. Mas que rolou aquele papo mais sério ali do tipo, estamos. E houve até uma tentativa de contaminação sua. E você falou, não quero ouvir, não quero falar, não vamos tocar nesse assunto, tá tudo bem, a gente se respeita, mas cada uma vive o seu momento e tudo bem. Sim. É Porque porque não você houve poderia- um combinado. Ficou parecendo que eu tinha combinado algo para falar de como é que estava eu e ele, né, quando a gente se encontrava. Mas eu falei, não faz sentido algum. Ah, não, eu pra tô mim não combinando. passou essa impressão, não. Passou a impressão só que, assim... E aí, vamos tricotar a respeito dele? Você falou, não vamos, não. Não, é porque todo dia falava. Aí eu falei, não quero saber. Porque isso Ela interfere. falava, entendi. É porque cada relação é uma relação. Claro. O que ele conversava com ela, a conexão entre eles, não cabe a mim ter que interferir ou ela ter que contar para mim. Ele comigo era uma coisa, era essa certeza Isso, que é eu o que te tinha. importa. Agora, é a minha verdade. Como é que eu vou passar a minha verdade para uma pessoa? Eu vou interferir na decisão dela, vou deixar ela triste. Sim. Às vezes é E só uma vice-versa. interpretação minha, é só uma expectativa minha, uma fantasia que eu tô criando, porque era tudo muito intenso. Então, Você não sabia se ela estava usando o que você contava na conversa com ele, entendeu? também. É. Aí eu falei, não, vamos, veja E foi você e ele ótimo. lá, e eu e Você ele, tirou o corpo pronto, fora tá tudo e- certo. Foi ótimo. E assim, foi lindo. Quando vocês se conheceram, já deu aqui, você dá aquele pulo assim. Qual